e aí a gente vai liberando os microfones de cada um para poderem interagir também, tá? Muito obrigado pela colaboração. Bem, esse é o segundo encontro que nós estamos promovendo, que a J. Valério está promovendo, que nós chamamos de Comitê Virtual de Dirigentes. Para quem esteve conosco no primeiro encontro, na sexta-feira passada, obrigado por continuar participando e contribuindo. Hoje nós temos pessoas que estão conosco pela primeira vez, sejam muito bem-vindas. É muito bom a gente poder contar com as suas participações, principalmente sobre o aspecto de trazerem comentários e opiniões diferentes, né, o que sempre agrega na discussão. Na semana passada nós falamos sobre o material de gestão de crise, que foi elaborado pela Fundação Dom Cabral e apresentado aqui por alguns dos seus professores que participaram conosco. Alguns deles, inclusive, estão também hoje aqui com a gente. Esse material está servindo de apoio para muitas empresas, né, no intuito de ajudá-las a passar por esse momento delicado que nós todos estamos vivendo, de forma a sofrer o menor impacto negativo possível, né? Quem participou também teve a oportunidade de acompanhar uma troca de informações, experiências positivas, boas práticas que alguns executivos estão aplicando em suas empresas e que gentilmente compartilharam com o grupo e que hoje a gente espera que também possa fazer isso. Essa troca, aliás, e esse compartilhamento é uma das principais finalidades desse encontro que a gente está promovendo. Antes de passar a palavra ao nosso convidado de hoje, eu só gostaria de reforçar algumas orientações para facilitar a participação de todos e a gente poder garantir que nós tenhamos um fórum produtivo e bem esclarecedor, né? Como eu falei no início, a gente pede a gentileza de quem não estiver falando, estiver só acompanhando e ouvindo, mantenha o microfone bloqueado, para que não haja interferência no áudio de quem estiver falando. Só abra seu microfone quando, após a fala do professor, nós vamos abrir para essas participações. Essas participações a gente vai controlar, como nós estamos em bastante pessoas no grupo, né? Nós temos já, para vocês terem uma ideia, estou vendo aqui, já passam de 50 pessoas conectadas. Então, nós vamos controlar da seguinte maneira. No rodapé da tela de vocês, quando vocês mexem o cursor ali, tem a palavra chat, né? Que é o bate-papo. Vocês, abrindo ali, vocês procuram o nome de Vitor Golinski, que é o nosso gerente, e encaminha para ele, no privado, uma mensagem só, eu quero falar. Só basta fazer isso, e a gente controla, pela ordem de solicitação, nós vamos liberando a palavra para que vocês possam interagir, fazer perguntas, compartilhar experiências que vocês estão tendo, boas práticas, comentários a respeito do nosso tema de discussão aqui, ou qualquer outro que vocês queiram fazer a respeito desse momento que vocês estão vivendo, e nós também. Muito bem, para não me alongar mais, o tema do nosso encontro de hoje é mercados em tempo de pandemia. Para falar sobre isso, nós trouxemos um convidado muito especial. Ele atua nas áreas de economia internacional, cenários macroeconômicos, estratégia empresarial e organismos internacionais, como o Banco Mundial, onde ele já foi diretor de política econômica e dívida, já com atuações no FMI, na OMC e na ONU. É PhD em Economia pela University of Illinois, nos Estados Unidos, com mestrado em Economia pela USP, professor associado da Fundação Dom Cabral, com atuação em vários programas. Vou passar a palavra para o professor Carlos Alberto Primo Braga. Professor, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. A palavra é sua. Clodoaldo, obrigado. Estão me escutando bem? E ouvindo bem. Muito bem. Bem, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho uma apresentação que tenho certeza depois os organizadores vão distribuir e eu vou utilizar isso como base para a minha apresentação. Então, deixa eu colocar os slides para que vocês possam vê-los. Muito bem. Eu vou começar com uma observação óbvia. É um momento em que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. E depende muito da perspectiva da pessoa. Por exemplo, se eu mostro essa foto para vocês, o que vocês veem? Eu posso garantir que algumas pessoas vão ver uma moça jovem com um boné que tem uma pluma, né? E outras pessoas vão ver uma senhora muito velha na mesma imagem. E o interessante é o seguinte, uma vez você viu a imagem da pessoa jovem, é difícil para você
transicionar para a imagem da pessoa velha e vice-versa. Então, esse é apenas para dizer, isso é um pôster, um postcard, um postal, né, do início do século passado, na Alemanha, e que é muito utilizado para identificar exatamente essa situação em que tudo depende um pouco da sua perspectiva, né? Tem gente que, nesse momento, acha que nós estamos enfrentando um apocalipse, tem gente que acha que é uma gripezinha, tem gente que está aí no meio, né? A realidade é que nós estamos passando por um período em que há um grau elevado de ansiedade, né? Porque há muito tempo atrás, há 5 anos atrás, eu escrevi alguns artigos que eram exatamente sobre esse tema, caracterizando o que eu chamei de a era da ansiedade. Nada de original, várias outras pessoas também discutiram isso. Porque quando você tem risco do que a gente chama tipo 1, que são áreas em que você pode analisar, baseado em modelos, probabilidades, é muito mais fácil você estimar o que vai acontecer. Agora, quando você está nesse mundo de incerteza, os chamados known unknowns, quer dizer, aqueles conhecidos desconhecidos, como, por exemplo, disrupções tecnológicas, mudanças climáticas, o impacto de terremotos, e eu vou sugerir que o Covid-19 está nessa categoria, porque, na realidade, a gente sabia que pandemias poderiam acontecer a qualquer momento. Aliás, para aqueles que não conhecem, eu recomendo uma apresentação no TED do Bill Gates em 2015. Basta entrar no Google, colocar TED Bill Gates, vocês vão ver essa apresentação, que é muito interessante porque ele estava exatamente alertando para a possibilidade de uma pandemia associada, por exemplo, a um coronavírus, como algo que poderia ter um impacto econômico e social muito significativo. E aí você tem o extremo, que são os unknown unknowns, né, os chamados cisnes negros, como, por exemplo, por exemplo, a gripe espanhola lá em 1918, 19, porque naquele momento havia muito menos informação sobre a possibilidade de pandemias como a que a gente está vivendo hoje, como o assassinato do chefe da Força Quds, Soleimani, pelos Estados Unidos, né? É algo que ninguém esperava. Então, essa realmente é um caso, vamos dizer, extremo de incerteza. Mas pandemias, Ebola, Zika, Covid-19, a gente tem informação, mas não dá para prever exatamente o que vai acontecer. Nesse caso específico, essa pandemia é causada por um vírus, que é o SARS-CoV-2, né? A doença que ele gera é o Covid-19. A gente sabe que, muito provavelmente, a origem é lá na província de Hubei, na China, na cidade de Wuhan, em particular. Quando exatamente começou a um debate, foi novembro, dezembro, mas foi mais ou menos nessa época. E a gente sabe que esse vírus, ele libera uma molécula que pode ter informação genética, ela vem pelo trato respiratório da gente e pode infectar os pulmões. Agora, quando a gente fala de epidemias, de uma maneira geral, um número crítico é o que os epidemiologistas chamam de número de replicação. Se o número de replicação é menor do que 1, isso quer dizer que a velocidade de recuperação é superior à velocidade de contágio. Então, o vírus acaba morrendo. Ele não se espalha muito significativamente. Agora, se o R0 é maior do que 1, aí a epidemia tende a crescer exponencialmente. No caso do Covid-19, a primeira notícia ruim é que ele está entre 1,6 e 2,4. Os estudos ainda não são conclusivos, mas é altamente transmissível. A taxa de fatalidade, ainda não temos uma boa análise por uma razão muito simples. A taxa de fatalidade é o número de mortes com relação ao número de pessoas infectadas.
E o denominador aí, o número de pessoas infectadas, ninguém sabe com precisão. Por quê? Porque os nossos testes ao redor do mundo, aqui no Brasil também, são muito limitados. O país que mais utilizou teste até agora é a Coreia do Sul. E daqui a pouco eu vou mencionar por que isso é uma estratégia importante. A outra coisa que a gente sabe é que o período de infecção é elevado. Podem ser várias semanas, né? E uma coisa que a gente não sabe é se os infectados que se recuperam, né, se eles têm imunidade ou não, porque esse é um vírus totalmente novo. A expectativa é que sim, mas a gente não sabe isso com certeza. Isso é uma fotografia do mundo em 11 de março, qual seja, 2 semanas atrás, né? E vocês podem ver que naquele momento haviam 121 mil casos confirmados. O Brasil nem aparece na lista dos países com número significativo, dos 30 países com número significativo naquele momento. A situação de ontem à noite era já de 463, quase 464 mil casos, né? E o Brasil vai começar a aparecer rapidamente nesse cenário, embora o nosso número de mortes ainda seja muito limitado, e vamos torcer para que continue assim. Agora, tem toda essa discussão se a taxa de fatalidade é muito elevada comparado com outras doenças, né? Hoje, com os dados que a gente tem, a taxa de fatalidade do Covid-19 é bem superior, por exemplo, à Zika, às gripes mais significativas que nós tivemos, como a influenza em 1957, chamada influenza asiática, mais recente, em 2009, mas não tão dramática como, por exemplo, a gripe espanhola. Agora, a maioria dos especialistas em epidemiologia acreditam que esse número está superestimado. Por quê? Por uma razão muito simples. Como eu já disse, a gente não está testando toda a população. A gente tem muita gente que é assintomática, né? Quer dizer, elas carregam a doença, podem estar passando o vírus e, no entanto, não sentem quase nada. Então, na realidade, a taxa de fatalidade provavelmente é inferior ao que está aparecendo aí nesse gráfico. Mas, mesmo assim, não é uma brincadeira, né? E isso é o que vem acontecendo ao redor do mundo, né? No caso do Brasil, hoje de manhã, tinha 2.000 e quase 2.600 casos confirmados e 61 mortes. E vocês podem ver que a trajetória brasileira, essa linha preta aí, é muito similar à trajetória de países como os Estados Unidos, por exemplo, né? E, como eu já disse para vocês, existem países que tiveram mais sucesso em termos de controlar a expansão dessa pandemia. O caso mais óbvio são países como a Coreia do Sul, Singapura, obviamente, países muito menores, mas, de qualquer forma, há lições a tomar dessas experiências. Muito bem. E quais são os efeitos econômicos de uma pandemia como essa? A primeira coisa é o seguinte: tem muita informação, tem muita atenção na imprensa, né? E, na realidade, há um analista de risco chamado Gigerenzer, que eu chamo a lei de Gigerenzer, porque ele diz o seguinte: existe uma correlação negativa entre a quantidade de atenção que a mídia, a imprensa, de uma maneira geral, coloca em cima de um risco para a saúde pública e o risco real, né? E a questão óbvia é: será que dessa vez vai ser diferente? Muita gente, por exemplo, no início dessa análise, eu me lembro que em janeiro desse ano, e eu, inclusive, na minha coluna do Valor Econômico, mencionei isso, fazia uma análise comparando a situação atual com o SARS em 2003 e daí tirando a conclusão que não teria um impacto econômico muito significativo para a economia mundial. Mas uma série de coisas mudaram. Primeiro,
como eu já mencionei, os vírus são diferentes. Mas, mais do que isso, quando começou a crise do SARS, lá em 2003, particularmente em Hong Kong, o peso da China, de uma maneira geral, era muito menor na economia mundial, cerca de 4% da economia mundial. Hoje, a China é perto de 17% da economia mundial. Então, a gente sabia já desde o início de que essa pandemia, naquela época, a Organização Mundial da Saúde ainda não caracterizava como pandemia, teria um impacto significativo simplesmente por causa da diferença no tamanho da economia, por causa da importância muito maior que a China hoje tem em termos de cadeias globais de valor. Então, por exemplo, autopeças na China deixam de ser produzidas, empresas como a Nissan, no Japão, empresas como a Hyundai, na Coreia, e até mesmo empresas europeias passam a ter problemas em termos de continuar a sua produção. Da mesma forma, o impacto financeiro hoje já é bem substancial, né? Nós tivemos aí a entrada mais rápida da história de Wall Street no que a gente chama de um bear market, um mercado com tendência de baixa. Isso ocorre quando você tem uma queda de mais de 20% num período do pico do mercado acionário. E isso aconteceu há uma semana atrás. É bem verdade que nesses últimos 3 dias houve uma recuperação, então, teoricamente, nós não estamos mais no mercado de baixa. Está ainda muito abaixo, né, do valor de pico, está cerca de 19% abaixo do valor de pico de 19 de fevereiro, no caso do mercado acionário de Wall Street. E o Ibovespa é algo similar. Mas, de qualquer forma, a situação, nesse momento, melhorou um pouquinho. A questão que fica é se isso é realmente um sinal de uma recuperação ou não. Mas um outro aspecto que nós temos que prestar atenção é a questão de qual será o impacto no consumo, né? Será que o consumo simplesmente está sendo postergado ou ele está sendo destruído? E certamente há uma mistura dessas duas coisas nesse momento. Uma coisa que a gente sabe é que, com as medidas de saúde pública, isso está tendo, ao redor do mundo, um impacto significativo nos mercados de trabalho. Por exemplo, essa semana passada, houve um pedido recorde de seguro-desemprego nos Estados Unidos. 3,3 milhões de pedidos. Para vocês terem uma ideia, o recorde anterior era 695 mil pedidos lá em 1982. Então, já dá para ver que nós vamos ter, ao redor do mundo, impactos recessivos significativos. Quão dramático vai depender da duração desse episódio de epidemia. Aqui é simplesmente para mostrar o que vinha acontecendo em Wall Street. Como eu já disse, nos últimos 3 dias teve aí uma recuperação, mas continua a ser uma figura preocupante. E há um outro aspecto, em termos da economia mundial, que aumenta, vamos dizer, a dramaticidade do momento que nós estamos vivendo. Esse, na minha avaliação, é o verdadeiro cisne negro, algo que a gente não poderia esperar nesse momento, que é a briga entre a Arábia Saudita e a União Soviética, a Rússia, que está tendo um impacto dramático no preço do petróleo, né? O preço do petróleo, que estava por volta de $60 o barril de Brent, o preço na Europa, em janeiro desse ano, hoje está abaixo de $30, uma queda, portanto, de mais de 50%. Por que isso está acontecendo? Uma parte é a queda de demanda por causa da pandemia, né? Como vocês sabem, empresas aéreas, a grande maioria, praticamente, paralisou os seus voos, né? Toda a questão de transporte, de uma maneira geral, por causa
do lockdown, da paralisação de atividades em muitos países. Tudo isso, naturalmente, está afetando a demanda. Mas tem um outro aspecto, e aí é o cisne negro, algo que ninguém esperava, que a Arábia Saudita e a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles são um cartel que tem cooperação com países como a Rússia, que é o segundo maior produtor de petróleo e gás natural, mas não é parte formal da OPEP, mas eles mais ou menos coordenam a produção. Há coisa de 3 semanas, eles tinham chegado a um acordo para diminuir a produção de petróleo, mas a Rússia não concordou em diminuir a produção de petróleo. A Arábia Saudita, então, resolveu apostar numa estratégia extremamente arriscada, que ela disse, tá bom, então se vocês não vão, de uma forma coordenada, diminuir a produção de petróleo, nós, na realidade, que temos o preço de produção mais baixo do mundo, vamos aumentar a produção de petróleo. E foi isso que aconteceu. E com essa situação, queda na demanda e aumento na oferta de petróleo, nós temos essa queda dramática do preço de petróleo ao redor do mundo. Evidentemente, isso pode até ser bom para consumidores, mas imaginem o que vai acontecer para empresas como a Petrobras, por exemplo, em termos do impacto desse preço de petróleo, que é bem abaixo daquilo que é necessário para tornar os investimentos no pré-sal lucrativos, se esse preço permanecer por um período longo. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo. Quais são as variáveis que a gente tem que analisar em termos do impacto econômico da pandemia? Primeiro, a duração do episódio. Será que vamos ter daqui a pouco uma situação, seja que uma vacina apareça no mercado? Muito pouco provável nos próximos 6 a 10 meses, mas, quem sabe, esforços estão sendo feitos nesse contexto. Será que vamos ter drogas que sejam bastante efetivas no tratamento do Covid-19? Existem algumas que estão sendo analisadas nesse momento, mas ainda não temos certeza sobre isso. Então, a duração do episódio é uma variável fundamental. A capacidade da gente aplicar testes para identificar infectados é outra variável crítica, porque aqueles países que são capazes de aplicar testes de uma maneira generalizada têm uma capacidade muito melhor de controlar a pandemia. Adoção de regras de distanciamento social. Todo mundo hoje está fazendo isso e, por essa razão, a gente está tendo aqui esse episódio por Zoom, Mas não é apenas o Brasil, é o mundo inteiro fazendo isso com diferentes estratégias que daqui a pouco eu vou discutir. A disponibilidade, a capacidade dos sistemas de saúde, público e privado, dos diferentes países, isso naturalmente terá muito a ver com o resultado final. A disponibilidade de equipamento de proteção para aqueles que estão no fronte da batalha, seja os trabalhadores no sistema de saúde, polícia, pessoal trabalhando no transporte, e, claro, o que os governos vão fazer com relação a políticas monetária e fiscal. A capacidade do setor público, das instituições do setor público de atuar nesse contexto. Os problemas de liquidez que começam a aparecer a nível das empresas e que podem se transformar em problemas de solvência. A confiança dos consumidores, como é que isso vai evoluir? E, finalmente, a questão de liderança, seja a nível de governos municipais, estaduais e numa federação como o Brasil, obviamente, do governo federal. Essas eram as previsões de crescimento do FMI em janeiro desse ano. São os números que aparecem na tabela de uma maneira geral. Janeiro, obviamente, a pandemia estava ainda muito no seu início. Vocês podem ver que era uma expectativa relativamente otimista de crescimento. 2019, o mundo tinha crescido a uma taxa de 2,9%, que foi a taxa mais baixa desde a crise financeira global, mas
de qualquer forma, havia uma expectativa de uma retomada de crescimento que fosse de 3,3% em 2020. E vocês podem ver que o FMI, por exemplo, projetava para o Brasil um crescimento de 2,2%. O Ministério da Fazenda estava projetando algo da ordem de 2,4%, 2,5%. No entanto, em março, já a OCDE, utilizando uma metodologia um pouco diferente, mais comparável, vocês podem ver que o crescimento, a expectativa de crescimento global já tinha caído para 2,4%. E para o Brasil, 1,7%. Bem, sexta-feira passada, o governo anunciou que a expectativa de crescimento para o Brasil é basicamente zero, é estagnação no ano de 2020. A pergunta óbvia é: será que nós vamos ter recessão global e recessão no Brasil? Bem, primeiro a gente tem que definir o que se chama uma recessão global, porque, contrariamente a dados a nível de país, nós não temos dados trimestrais. Tipicamente, a nível de um país, você declara que está numa recessão quando 2 trimestres de produção do PIB se tornam negativos, 2 trimestres seguidos. A nível mundial, a gente não tem essa informação, porque muitos países não têm informação trimestral de PIB. Então, geralmente, o que o FMI considera, e isso daí tem uma série de outras variáveis, mas eu não vou entrar nos detalhes, é simplesmente se a renda per capita global passar a crescer a um nível inferior à tendência dos últimos anos, isso é caracterizado como uma recessão global. Então, a resposta à primeira pergunta, será que vamos ter uma recessão global? Do ponto de vista dessa definição do FMI, eu aposto que a resposta é sim, porque no momento, como o crescimento muito provavelmente já está abaixo, a expectativa para 2020 abaixo de 2,5%, que seria o necessário para manter o mesmo nível de renda per capita mundial, caracterizaria uma recessão global. Mas pode ser até pior do que isso. Já existem muitos analistas, particularmente no setor financeiro, que esperam que nós vamos ter uma queda no crescimento global. Quer dizer, uma recessão tooth corto, uma recessão realmente mais dramática, como a gente viu em 2009. O próprio Itaú está prevendo isso já nesse momento. E, no caso do Brasil, como eu já mencionei, o governo já coloca aí uma estimativa de estagnação, 0,02%. Esse 0,2% é só para mostrar que economistas têm senso de humor, porque, na realidade, é estagnação. Mas há já várias entidades, como Moody's, por exemplo, a agência de risco, que prevê uma recessão de 1,6% para o Brasil. O Itaú está prevendo uma contração aí de 0,7%. Bem, e como é que a gente responde a uma pandemia? A primeira coisa que é importante reconhecer é o seguinte: uma das preocupações mais sérias para as autoridades de qualquer país enfrentando a pandemia é a capacidade do sistema de saúde de responder ao pico do surto no país. Se a gente deixar a pandemia correr solta, muito provavelmente nós vamos ter, sem qualquer medida de proteção, uma curva que aparece aí no gráfico à esquerda, como essa curva vermelha. E por que isso é preocupante? Porque, obviamente, isso está muito acima da capacidade de resposta dos sistemas de saúde. Então, por exemplo, você não vai ter leitos suficientes em unidades de terapia intensiva para aquelas pessoas que tenham problemas mais sérios associados com o Covid-19. Então, a outra perspectiva é você pegar e tentar achatar essa curva.
com o objetivo, embora isso vá fazer com que a pandemia tenha uma duração mais longa, ela vai permitir ao sistema de saúde não ser totalmente dominado por esse pico de demanda que a gente observa numa situação de laissez-faire. Então, são duas estratégias. Uma é a estratégia de mitigação e a outra é a estratégia de supressão. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, até recentemente, prevalecia uma estratégia de mitigação. Como é que essas estratégias são montadas? Você basicamente tenta utilizar testes, embora em todos os países ao redor do mundo isso tem sido um gargalo. Você aplica medidas de distanciamento social, particularmente para aquelas pessoas que, ou porque tenham problemas de saúde, ou por uma questão de idade, são mais propensas a ser afetadas mais significativamente pela epidemia. Você isola casos suspeitos, obviamente aí você vai ser mais bem-sucedido se você consegue testar uma parcela significativa da população, quarentena no domicílio para pessoas infectadas, e implicitamente o que você está tentando fazer nesse caso é explorar o conceito de imunidade do rebanho. O que isso significa? Significa que aquela curva vermelha que eu mostrei anteriormente, você tem o pico, mas logo, cerca de 60% da população será infectada por esse vírus. E aí as pessoas, claro, parte delas, infelizmente, vão morrer. Mas a grande maioria, teoricamente, vai passar a ter imunidade. Então, o vírus, o R0, aquele fator de replicação, começa a cair e vai chegar um momento que ele vai cair abaixo de 1, e aí a epidemia, o surto, se autodestrói. Então, essa é uma estratégia. A outra estratégia, que é uma estratégia mais draconiana, é a estratégia de supressão. É o que, por exemplo, a China passou a fazer a partir do final de janeiro desse ano. Isolamento do país, proibição de viagens internacionais, fecha escolas, bloqueio de atividades públicas, fechamento de empresas não essenciais e, no limite, um lockdown. Onde que o Brasil está? Bem, o Brasil começou com a questão, uma abordagem de mitigação. Alguns estados da federação hoje estão apostando numa estratégia de supressão. O melhor exemplo é São Paulo. Isso, naturalmente, tem um custo econômico no curto prazo significativo. E aí vem a questão óbvia, o que é o custo-benefício de cada uma dessas estratégias. Aqui está um exemplo, por exemplo, para a situação no Reino Unido, onde um estudo feito pelo Imperial College of London analisou o que aconteceria no Reino Unido se eles não fizessem nada, que é aquela curva azul, é o pico, que, obviamente, vocês veem o número de leitos em áreas de terapia intensiva por 100 mil habitantes, é essa linha dotted, como é que a gente fala, pontilhada, de preto, que aparece aqui bem embaixo. Quer dizer, o Reino Unido tem apenas 8 leitos para terapia intensiva por 100 mil habitantes. Na realidade, o Brasil tem mais do que isso, particularmente que São Paulo. Mas, de qualquer forma, vocês veem que, no caso de não fazer nada, a expectativa seria que você tivesse esse desempenho em termos de pessoas que iriam necessitar de cuidado intensivo, que seria bem significativo e muito acima da capacidade hospitalar. Se você fecha as escolas e universidades, cai um pouco. Se você passa a enforçar isolamento
dos casos de infecção e também quarentenas, cada uma dessas medidas, chegando ao lockdown, ela vai diminuir aí o pico da epidemia. Não quer dizer que vai resolver o problema, mas é interessante o caso do Reino Unido, porque, inicialmente, a estratégia do governo parecia ser baseada naquela ideia de, basicamente, a imunidade de rebanho, deixar a epidemia prosseguir e atingir imunidade, e depois, então, com isso, automaticamente, a epidemia tomaria conta de si própria. Isso, no entanto, se tornou inviável por causa do impacto em termos do setor de saúde, né? Mesmo num país com o NIH, que é um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo, isso se tornou uma situação muito complicada, pressão política, o governo, então, transitou para medidas muito mais draconianas. Quais são o impacto dessas medidas de controle, né? Na fase inicial, você tem um choque de oferta, disrupção de cadeias produtivas, retração da oferta de trabalho, né, por causa das medidas de distanciamento social. No estágio seguinte, você tem um choque de demanda, a incerteza aumenta dramaticamente, afetando decisões tanto de demanda quanto investimento. Tem um impacto financeiro, né, que em muitas empresas inicialmente vai aparecer como uma crise de liquidez, mas pode se transformar numa crise de solvência. Com isso daí, você tem destruição de valor significativo. Eu, como foi mencionado pelo Clodoaldo, no passado, fui diretor de dívida do Banco Mundial. Então, a gente pega e analisa a situação de países soberanos ao redor do mundo em termos da qualidade da sua dívida, né? Como vocês sabem, o Brasil perdeu o crédito de boa qualidade em 2015, né? Então, os títulos do Brasil, a nível internacional, são considerados junk, né? Nós hoje somos classificados BB-. Pois bem, companhias como a Ford, uma das maiores empresas automobilísticas do mundo, né, essa semana foi downgraded para junk, né? Então, esse é um exemplo do que está começando a acontecer ao redor do mundo por causa da crise econômica. E o impacto, o que é bem diferente no caso dessa situação que nós estamos vivendo, diferentemente, por exemplo, da crise financeira global, que o problema estava muito associado ao mercado financeiro, nesse caso é o setor de serviços, de uma maneira geral, e a pequena e média empresa que vai sofrer mais. E, em particular, num país como o Brasil, que tem um setor informal muito grande, isso gera uma dor de cabeça tremenda em termos de políticas de como controlar essa situação. Agora, todas essas análises que eu acabei de fazer aí, o contraponto é quais vão ser as políticas governamentais do ponto de vista econômico, né, para contrabalançar esse impacto. E aí vem a discussão, como é que a gente sai dessa? Então, tem a visão otimista, que é a visão, por exemplo, que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, acredita que, na realidade, logo, logo, vamos ter controle e que nós vamos ter uma recuperação na forma de um V. O que isso significa? Significa, sim, você tem inicialmente uma queda significativa de atividade econômica, mas tão logo a situação de saúde pública esteja controlada, você tem uma recuperação muito rápida, que vai trazer uma recuperação acima da tendência anterior, antes da crise. E, com isso, no final das contas, a taxa de crescimento pré-crise retorna e você volta mais ou menos ao mesmo nível de atividade que você tinha antes. Na realidade, se a gente olhar pandemias virais no passado recente, foi isso que tipicamente aconteceu. Quer dizer, você teve uma crise inicial, mas você teve uma recuperação muito rápida em forma de V, né? Agora, nesse caso,
parece que a trajetória vai ser um pouco mais dramática, uma trajetória em termos de U, né? No sentido que a taxa de crescimento vai até retornar mais tarde ao nível pré-crise, mas nós vamos ter uma perda de nível de atividade muito significativa e isso leva um tempo para você superar essa situação. Por quê? Por causa das características desse vírus e por causa do tipo de medidas de controle que estão sendo tornadas. Agora, existe também aquele cenário, que é o cenário que está na cabeça de todos os presidentes de república, primeiros-ministros, ministros da Fazenda ao redor do mundo, que é uma trajetória em L, né? No sentido de que essa crise vai levar muito mais tempo e não apenas isso, vai afetar a produtividade de economias de forma significativa e, por isso, quem acredita que nós estamos indo nessa direção com medidas draconianas, naturalmente critica essas estratégias de supressão da pandemia, são a favor de medidas de mitigação em vez de supressão. Bem, a realidade é a seguinte, né? Eu gosto muito dessa placa, é uma placa de uma estação meteorológica da Noruega, que diz o seguinte: teoria é quando você entende tudo, mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona, mas ninguém entende o porquê. Nessa estação, teoria e prática estão unidas, de forma que nada funciona e ninguém sabe o porquê. Essa é a nossa situação hoje, porque nós nunca tivemos uma experiência com as características que nós estamos vivendo nessa pandemia. Agora, só para terminar, vou focar um pouquinho na questão, na situação brasileira, especificamente. Bem, primeira coisa, isso não será surpresa para vocês, que quando você pergunta à sociedade brasileira quais são as principais prioridades, os desafios para o governo atual. Esse é um questionário que foi aplicado pela Confederação Nacional de Transporte no ano passado e as pessoas podiam escolher até 3 opções. E como vocês podem ver, saúde estava no topo das prioridades, né? O Brasil gasta relativamente bastante com a saúde, né? Vocês podem ver que nós estamos aí mais ou menos na média comparado com outros países da América Latina e até comparado com países industrializados, se a gente considerar o setor público e o setor privado, né? O que há é, na realidade, uma situação de grande desigualdade, né? Nós temos um número muito significativo, muito fragmentado, de unidades hospitalares de pequeno porte que têm uma eficiência relativamente baixa. E temos hospitais de grande porte com eficiência de características internacionais. Agora, uma notícia boa é a seguinte: se a gente olhar ao redor do mundo, esse é uma análise feita por uma fundação financiada em parte pela Fundação Gates, sobre a capacidade de diferentes países em enfrentar uma epidemia. E como vocês podem ver, o Brasil está ali entre Irlanda e Japão, em termos do score geral, né, da nota geral de capacidade. Não está no topo, mas é uma situação que mostra que nós temos, particularmente com relação à capacidade de detectar uma epidemia, com relação à capacidade de organizar uma resposta rápida, nós temos uma estrutura bem superior, por exemplo, aos nossos vizinhos na América Latina. Agora, a notícia ruim é que a gente sabe que nos últimos anos, por uma série de questões, a recessão, o engessamento do nosso orçamento, nós temos uma capacidade de investimento do setor público extremamente limitado. E a capacidade nossa, nesse momento, em virtude da crise, naturalmente, nós vamos ter que afrouxar uma série de regras orçamentárias. No curto prazo, isso é inevitável, mas nós vamos pagar essa conta no futuro, né?
Nós, por exemplo, temos tido uma formação de capital fixo que é pífia, né? O setor público perdeu totalmente a sua capacidade de investir. Está por volta de 0,6% do PIB. Né? E essa situação é uma situação que, obviamente, não ajuda em termos da nossa capacidade de investir nesse momento de crise. Além disso, nós temos uma dívida pública crescente, que já chega aí algo da ordem de 80% do PIB, né? Não é uma situação dramática, estilo Argentina, nós não temos um problema de dívida externa, mas certamente as medidas que a administração Bolsonaro tentou implementar no primeiro ano do seu governo, algumas delas eram inevitáveis, como, por exemplo, a reforma da Previdência. Porque o déficit da Previdência, tanto o INSS como o regime próprio de previdência para o funcionalismo público, é basicamente mais de 50% do déficit global do governo brasileiro. Então, a reforma da Previdência não é perfeita, mas, pelo menos, foi um passo importante para melhorar essa situação. Infelizmente, agora, nós vamos ter que tomar uma série de medidas, já algumas delas já vêm sendo implementadas, que vão novamente aumentar significativamente esse déficit e contribuir para a dívida pública de forma significativa. No curto prazo, é isso mesmo que tem que ser feito. Agora, não podemos esquecer que, uma vez a crise de saúde pública passar, nós vamos ter que enfrentar essa situação. E o problema é muito mais sério a nível dos estados. Paraná não está numa situação muito dramática, nem Rondônia, mas vocês podem ver que nós temos vários estados brasileiros, particularmente Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, que são estados que têm um espaço fiscal extremamente limitado. Uma outra dimensão disso, esses estados, todos eles, já gastam muito mais do que 60% da receita corrente líquida, simplesmente com pensões e pagamento do funcionalismo público. Então, tudo isso significa o quê? Nós vamos ter que tomar medidas, como algumas já estão sendo avançadas, de paralisação do pagamento da dívida dos estados para com a federação. De novo, isso é correto fazer nesse momento, mas certamente, mais tarde, nós vamos ter que pagar essa conta. Então, para terminar, qual que é o futuro que eu vejo em termos da situação na economia brasileira nesse momento? É claro que vai muito além da questão do Covid-19. Nós somos muito dependentes do que acontece na China e na Argentina. A China, por causa de ser responsável por quase 30% das nossas exportações, concentradas em commodities. A Argentina, porque é um grande parceiro com relação à exportação de manufaturados, e a Argentina está numa situação muito mais complicada do que a nossa em termos de desempenho econômico nesses últimos 2 anos. No caso das economias industrializadas, naturalmente, elas também estão sendo afetadas de forma significativa por causa do Covid-19. Então, se vocês me perguntarem, se você for otimista, o que você acha que é o mais provável? O mais provável é que a China consiga se recuperar, a Argentina, vamos esperar aqui, temos que rezar, consiga evitar que a recessão se torne muito mais dramática, mas, muito provavelmente, nós vamos ter uma situação de estagnação secular nos países industrializados. Europa, Estados Unidos, crescimento muito próximo de zero. Isso significa, na melhor das hipóteses para o Brasil, novamente um PIBinho ou até mesmo um PIB negativo. Agora, obviamente, o cenário mais dramático, e aí eu daria uma probabilidade de 25%, é esse cenário de tempestade perfeita. Se você tem uma aterrissagem forçada da economia chinesa,
e, em cima disso, a recessão na Argentina se torna ainda mais dramática, e, por causa do lockdown nas economias industrializadas, você tem uma situação de recessão mundial. A gente não pode descontar totalmente essa possibilidade. Agora, é claro que isso não é apenas uma questão de crescimento econômico, é também uma questão de governança política. Nós temos, nesse momento, uma situação em que as medidas que o governo vinha tomando com relação a crescimento econômico estavam na direção correta, mas, certamente, elas vinham acompanhadas de uma série de confrontos na área política que aumentavam a fragmentação e a capacidade do governo de dialogar com o Congresso Nacional. E, nesse sentido, a gente estava ali na posição que eu caracterizo como a posição 3, em que, na realidade, a gente tinha uma melhora da situação econômica, mas a governança política continuava extremamente frágil. Nesse momento, no entanto, o que a gente deve evitar é que o Covid-19 e as medidas necessárias para controlar a pandemia nos levem para a posição número 1, que é, de novo, uma tempestade perfeita no quadro doméstico, em que você tem não apenas uma queda significativa de dinamismo econômico, mas, em cima disso, uma crise política em termos das relações entre executivo e outras áreas do poder nacional. Então, aqui está uma matriz de riscos e oportunidades, a gente não tem tempo agora para entrar em detalhe, mas, como vocês podem ver, aqui no quadro de alta probabilidade e alto impacto estão o choque de petróleo, que está acontecendo e que tem implicações muito significativas, no caso brasileiro, para uma empresa como a Petrobras, e também para a questão de receita do governo federal e de royalties de governos estaduais. Então, isso é muito negativo. A questão de desencontros em termos da estratégia governamental, isso, em parte, tem a ver com a falta de diálogo produtivo entre o executivo e o legislativo. Obviamente, o Covid-19 e as medidas que estão sendo tomadas para tentar controlá-lo, e a possibilidade de um descontrole fiscal a médio prazo. Então, essas são algumas áreas que a gente tem que prestar atenção. Há várias outras situações que podem afetar a economia brasileira. Aqui eu estou fazendo um cenário em termos de o período 2019 a 2022, quer dizer, essa administração Bolsonaro. Obviamente, tem várias outras coisas que podem afetar positivamente ou negativamente. O governo vem tomando medidas, obviamente na área de saúde pública, vocês as conhecem melhor do que eu, nós temos aí uma situação de uma combinação de medidas de mitigação, que são as preferidas do governo federal, e medidas de supressão que alguns estados estão implementando. Numa federação, numa situação de pandemia, isso não dá samba. É preciso que o governo passe a falar com uma voz única, de uma forma ou de outra. Se você coloca ênfase em mitigação, você vai ter que aumentar dramaticamente a capacidade de testes em toda a sociedade brasileira para focar a sua, vamos dizer, estratégia de distanciamento social naqueles segmentos que estão mais afetados. Mas, nesse momento, nós não temos capacidade de fazer isso. Se você vai ter uma estratégia draconiana de lockdown, aí você tem que imediatamente começar a pensar como é que você vai minorar os efeitos econômicos da crise. Uma palavra positiva aqui é o que o Banco Central vem fazendo. O Banco Central tomou uma série de medidas já muito parecidas com o que os bancos centrais de países industrializados estão fazendo para estimular a liquidez. E isso é muito bom, mas não é suficiente, porque, obviamente,
nós temos uma situação que é não apenas uma questão de queda de demanda, mas também nós temos uma situação de destruição de oferta, né? E, para isso, essas medidas não são suficientes. O que mais a gente precisa? A gente precisa de medidas fiscais significativas. O governo já conseguiu passar aí essa estratégia de um orçamento de guerra, que, vamos dizer, flexibiliza uma série de restrições da lei de responsabilidade fiscal e está considerando aí coisas como o Corona Voucher, né? A ideia de dar um pagamento para o setor informal. Como fazer isso, como administrar isso, não é uma coisa simples. A expansão do benefício de prestação continuada, auxílio emergencial através da expansão do Bolsa Família, suspensão de pagamento das dívidas estaduais. Tudo isso são medidas fiscais que hoje já estão sendo adotadas ou estão sendo consideradas no Congresso nesse momento. Isso daqui são só uns detalhes para mostrar o grau de impacto potencial das medidas do Banco Central Brasileiro. Como vocês podem ver, o esforço do Banco Central Brasileiro nesse ano está sendo muito maior do que aconteceu lá em 2008, 2009, como uma proporção do PIB. E, como eu já disse, isso é bem-vindo, mas não é suficiente. Você tem que ir além disso com as medidas na área fiscal. Então, ficam uma série de questões, né? Quão volátil vai ser o ambiente internacional? Será que nós vamos ter uma recessão ou mesmo uma depressão mundial? Isso certamente afeta o Brasil de formas diferentes. É um daqueles quadros de cenário internacional que eu discuti com vocês antes. Um aspecto também que essa pandemia está colocando muito clara é que o confronto entre os Estados Unidos e a China provavelmente vai recrudescer. Eles tinham atingido aí um acordo temporário, vamos dizer, um acerto na área comercial, que eu não tenho momento agora, não tenho tempo para entrar nos detalhes. Na realidade, era impossível de cumprir, mas, de qualquer forma, essa trégua era a expectativa para 2020. Mas, com a pandemia e com a estratégia do senhor Trump, por exemplo, de caracterizar com frequência, né, que é um vírus chinês, colocar isso como uma guerra, de certa forma, contra um inimigo externo, isso naturalmente sugere que nós vamos ver esse confronto, que é um confronto geopolítico, não é apenas um confronto econômico, vá recrudescer. Para o Brasil, isso é muito preocupante, porque a China é o nosso maior mercado, os Estados Unidos o segundo. Não estou contando a União Europeia como um todo nesse contexto, mas tem também implicações para a tecnologia. Por exemplo, decisões sobre networks 5G, né? Como vocês sabem, os Estados Unidos estão colocando muita pressão sobre o Brasil e outros países para que não aceitem equipamento da Huawei, que é a companhia chinesa mais eficiente nessa área e por questões de segurança nacional. Então, esse é um problema que, de qualquer forma, vai continuar com a gente. A gente precisa de boa coordenação em termos de medidas de saúde pública e política econômica. Quais sejam, se políticas de supressão são necessárias, a gente precisa monitorar muito de perto e adotar políticas de mitigação em termos dos impactos econômicos, como algumas que o governo já está considerando, mas tem que agir com rapidez. É fundamental ampliar o teste, cobrindo uma parcela muito mais significativa da população, porque essa é a forma mais eficiente da gente poder controlar uma pandemia sem ter uma estratégia de lockdown draconiano. Utilizar o tempo ganho com essas medidas que estão sendo tomadas de isolamento para expandir a capacidade do setor hospitalar, setor público, né? Como já está sendo feito. Tudo isso, naturalmente, num ambiente que é importante a gente
tomar uma posição de cooperação, não assumir a priori as piores intenções nas ações dos outros, né? Como Napoleão Bonaparte, pelo menos isso é atribuído a ele, que a gente deve evitar atribuir à malícia aquilo que pode ser explicado por incompetência, né? Então, esse é um momento realmente que precisa de união. E, nesse contexto, a liderança presidencial do Poder Executivo, a nível da federação, e a sua articulação com o Congresso, Poder Judiciário, bem como com os governadores, serão variáveis críticas, né? As pessoas costumam me perguntar muito como é que eu defino liderança. Eu gosto de citar o Pep Guardiola, né? O técnico de futebol do Manchester City, ex-técnico do Barcelona, etc. Ele, alguns anos atrás, ele visitou o MIT Media Lab e lá eles têm um time de robôs que joga futebol. E esse time de robô é um dos melhores times de robô de jogo de futebol no mundo. Um dos alunos falou para ele: olha, o Guardiola, nós já temos robôs aqui tão bons quanto o Neymar, rolam no chão. Daqui a uns 10 anos a gente vai ter robôs tão bons quanto o Messi. Você aceitaria ser técnico do nosso time de robôs? E a resposta do Guardiola, depois de pensar um pouco, ele disse não. Por quê? Ele disse, olha, ser técnico de um time de robôs não tem muito interesse para mim por uma razão simples. Você vai programar as linhas de código e o robô vai fazer exatamente aquilo que você mandar. Liderança, que você precisa para ser técnico de futebol, que você precisa para ser um governador, para ser um presidente, você tem não apenas que ter um plano, você tem que ser capaz de implementar esse plano, né? Porque sonhos sem implementação são alucinação. Mas para você ser capaz de implementar, você tem que convencer as pessoas a seguir as suas recomendações. Isso é liderança. Nesse momento, é algo que nós estamos em short supply no Brasil. Bem, eu vou parar por aqui e, se houverem questões, eu estou à disposição. Obrigado, professor, pelas suas informações e pela sua análise. Como nós fizemos no evento passado, a gente vai abrir agora para perguntas, comentários e também troca de informações e experiências. E a primeira pessoa para quem eu vou passar aqui essa possibilidade, abrindo aqui o microfone, peço que faça a sua colocação, é o Assis Marcos, presidente da Eucatur, empresa de transportes terrestres de passageiros e de carga aqui do Paraná. Por favor, Assis Marcos, o microfone é seu. Clodoaldo, está me ouvindo? Ouvindo. Clodoaldo, eu coloquei uma pergunta ali, como eu vi aqueles gráficos do professor sobre o lockdown, e tem se falado muito entre a diferença do vertical para o horizontal. Ambos têm a lógica, e o pessoal está colocando que esse fechamento geral que o Brasil está aplicando, na verdade, os governadores e municípios, ele pode simplesmente retardar a questão da doença e vir com uma curva muito alta também daqui a uns meses. Eu queria ver com o professor como é que ele entende isso, o que ele considera mais correto hoje. Olha, Cis, essa é uma pergunta muito relevante, porque esse é um dos grandes perigos, né, de uma pandemia. Na realidade, a China, nesse momento, está enfrentando exatamente esse desafio, né? A China, quando passou a levar a sério a crise, adotou políticas draconianas, não apenas na província de Hubei, mas no país como um todo, né? Agora, o que a gente sabe é que até o momento que a gente tenha uma vacina ou que tenha uma proporção significativa da população infectada, e vamos rezar para que isso signifique que elas estejam imunizadas, a epidemia pode retornar, né? Então, esse é o grande perigo, tanto que a China hoje declarou que está passando a uma nova fase em que vai colocar controles muito mais significativos para viajantes internacionais
chegando à China por causa do perigo de um novo surto. Então, essa é uma realidade, não tem resposta simples. Agora, a questão da estratégia de supressão é simplesmente para você minorar, no curto prazo, a capacidade do sistema de saúde do país responder à epidemia. Agora, realmente, se você faz uma estratégia de supressão, você não tem uma vacina e uma parcela pequena da população foi imunizada, pode ser que amanhã você volte a ter um novo surto. E, aliás, esse é um dos grandes problemas que a gente tem nesse momento no Brasil, porque você tem alguns estados seguindo estratégia de supressão e outros não. Então, muito provavelmente, mesmo que as estratégias de supressão sejam bem-sucedidas a nível estadual, logo, logo, quando elas forem liberalizadas, você vai ter um retorno do surto. Então, realmente não tem uma estratégia ótima. O ótimo seria a gente conseguir uma vacina ou conseguir drogas que sejam realmente eficazes no tratamento do Covid-19. Ok, esses Marcos, alguma colocação adicional? Não, é mais ou menos essa situação, porque eu entendo que hoje o risco das pessoas, inclusive, entenderem o erro eu não coloco aqui político nem de A, nem de B, nem de C, mas as duas estratégias, a gente ter essa continuidade do coronavírus por muito tempo, no sentido de quanto consequências financeiras mais longas, e se entender que estava todo mundo errado. Não, é que essa é uma situação que vai ter que ser enfrentada e vai ser passada, né, professor? Então, obrigado. Para mim está ok a resposta. Ok, obrigado. Professor, eu vou lhe repassar uma pergunta da Ana Flávia Belo. Ela é nossa parceira e especialista quando o assunto é gestão de crise. Ela está sem microfone lá agora, eu vou repassar o que ela me passou aqui. Ela quer saber se o professor acha que este isolamento vertical, na prática, de fato, funcionaria e como proteger os grupos de risco nesta estratégia se a transmissão é assintomática e o inimigo invisível. Realmente essa é a grande X da questão, né? Particularmente se a gente observar o que está acontecendo num estado como o estado do Rio de Janeiro, né? Em que o governo estadual está adotando medidas próximas à supressão, né? Inclusive questão de transporte no estado, muito limitado, mas, ao mesmo tempo, se você observar o que está acontecendo em termos do dia a dia da população, por razões óbvias, as pessoas têm que ir trabalhar, as pessoas têm que, de alguma forma, implementar o seu ganha-pão, né? Você vê que, muito provavelmente, a supressão não vai funcionar no caso do Rio de Janeiro, né? O número de pessoas, por exemplo, na barca Rio-Niterói ou nos ônibus e no transporte local são de tal forma, e exatamente porque uma das características desse vírus, se fala muito que apenas as pessoas mais idosas estão em risco. É verdade que essas são as pessoas, proporcionalmente, que devem morrer mais. O nível de pessoas infectadas com mais de 70 anos, a morbidade é 7 vezes maior do que pessoas jovens. Isso é uma realidade. Agora, não quer dizer que as pessoas jovens não sejam uma parte importante dessa equação, exatamente porque essas pessoas muitas vezes estão assintomáticas. E é por isso que a paralisação das escolas é importante, né? Porque as pessoas, os garotos, eles podem parecer perfeitamente saudáveis, mas estão carregando o vírus. E com isso, naturalmente, você tem a questão aí com um R0 aí por volta de 2, a possibilidade do crescimento exponencial das pessoas infectadas. Então, de novo, não tem uma resposta simples. O que é uma realidade é que a supressão provavelmente vai salvar vidas
se bem implementada no curto prazo, mas tem um custo econômico significativo. Então, como o governo vai responder a isso é a grande questão no momento. Obrigado, professor. Nossos amigos da Incavel, eu digo amigos da Incavel porque eu não sei exatamente o nome da pessoa, ela está conectada ali, mas está só em Incavel, então eu vou repassar a pergunta que eles fizeram. Se eles quiserem falar depois, é só sinalizar. Existe uma guerra aberta política no Brasil por conta da próxima eleição presidencial. Como que isto pode impactar nas soluções razoáveis para o nosso problema? Olha, basta observar o que está acontecendo nos Estados Unidos, né, onde as eleições presidenciais são daqui a 7 meses, né, e enquanto que no Brasil as eleições presidenciais são daqui a 2 anos e 7 meses. E, na realidade, quase 8 meses. De uma maneira geral, é óbvio, como eu já disse, a importância de coesão nesse momento. Né? A gente sabe que sociedades, por uma questão cultural, têm modelos de cooperação muito diferentes. Né? Então, sociedades como a China, a Alemanha, a Áustria, há, por uma questão até histórica, um nível de coesão muito mais elevado do que países como Brasil, Estados Unidos. E, nesse contexto, é muito mais fácil você implementar estratégias de supressão, de lockdown, num país como a Alemanha, do que na Itália, num país como a China, do que nos Estados Unidos. Né? Agora, o clima político certamente não ajuda. O mesmo bate-bola que a gente está vendo aqui, por exemplo, entre o governador Dória e o presidente Bolsonaro, a gente vê nos Estados Unidos entre o governador Cuomo, de Nova York, e o presidente Trump. Né? Agora, o que eu posso dizer com relação ao que a gente deve fazer quanto a isso? Bem, eu diria que, nesse momento, é extremamente importante ter uma estratégia de colaboração. Eu acho que, no caso brasileiro, argumentar que as pessoas estão jogando com as eleições presidenciais em mente, eu diria que tem um impacto muito mais relativo do que o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, porque as eleições são daqui a 8 meses. Né? Mas não vou negar que, certamente, as pessoas estão se posicionando. Isso não exime ninguém, nesse momento, de tentar conseguir coordenar as atitudes por causa das implicações, não apenas econômicas, mas, particularmente, as implicações para a saúde no país. Obrigado, professor. Eu vou abrir a palavra agora, peço para o Amauri. Amauri é presidente da empresa Louçúcar de Maringá. Me pediu a palavra agora. Amauri, fique à vontade. Boa noite a todos, professor. Agradeço muito as suas posições, achei muito interessante. E essa questão de mitigação e supressão, considerando, por exemplo, a questão desse vírus, que eu considero que ele não sairá mais do planeta, ele é um vírus permanente, nós vamos ter que saber conviver com ele. Se tivermos uma vacina, perfeito. Se não tivermos uma vacina no médio e longo prazo, nós vamos estar perdidos dentro desse projeto de supressão. Nós estamos aqui, por exemplo, na minha região, com 30 dias de bloqueio total. E isso está gerando problemas seríssimos para todo mundo. Hoje já tivemos um movimento social aqui na cidade de Maringá. Tivemos um protesto, um buzinaço na cidade contra a paralisação do comércio e de todo o resto, né, da sociedade, porque entende-se que o lockdown, por exemplo, vertical, poderia ser uma alternativa. Por outro lado, a supressão, sob o ponto de vista macro, eu vejo até como uma possibilidade de suicídio econômico e financeiro, ou então um efeito quimioterápico
que tentando matar um vírus e vai matar a sociedade como um todo. Como que o senhor vê isso? O senhor colocou 3 modelos, o V, o U e o L. Como o senhor vê essa questão? Nós não deveríamos ter uma palavra só, olhando para o todo, para o horizonte, e deveríamos ter, já que vamos ter esse vírus permanentemente perante a nós, e sim partir para uma educação, partir para um projeto, ao invés de bloquear tudo, abrir espaço, mas educar, e vai ter muita gente, claro, o sistema de saúde não tem como atender todo esse pessoal, não tem mesmo, nós não estamos preparados para isso, e considerando todos os aspectos que eu coloquei, supressão para mim é um suicídio econômico-financeiro, é uma espécie de quimioterapia que mata tudo no corpo e depois tenta salvar a parte no futuro, e não vamos salvar, e nós vamos conviver com essa doença o resto da vida. Como é que ficamos isso num plano mais macroeconômico, para que nós possamos ter um sucesso futuro, se nós não tivermos a curto prazo ou médio prazo uma vacina? Realmente, esse é o grande dilema no momento, né? A questão, vamos dizer, no curto prazo, enquanto não temos uma vacina, e a expectativa é que em 2021 teremos, né? Mas essa é uma expectativa otimista, mas eu acredito que isso seja possível porque nós estamos vendo em vários países, não apenas nos Estados Unidos, mas na China também, Israel e outros, uma série de passos importantes na direção da vacina, de maneiras que, particularmente, gargalos burocráticos estão sendo destruídos para permitir que isso ocorra de uma forma muito mais rápida do que tradicionalmente. Mas, de qualquer forma, não dá para se iludir que a vacina vai chegar daqui a 2 meses, 3 meses. Isso não vai acontecer. Mas eu sou otimista que vamos ter uma vacina, sim, provavelmente no mercado por volta de 2021. A questão de medicamentos, isso sim eu acredito que vamos ter algumas respostas, vamos dizer, mais rápidas nos próximos 6 meses, em termos de minorar a morbidade da doença, né? Agora, como você colocou, a estratégia de supressão é uma estratégia que tem efeitos econômicos significativos. Aqueles cenários que eu falei do V, do U e do L é a questão da recuperação da economia, né? Uhum. Então, como é que a gente sai dessa uma vez a questão da saúde pública esteja resolvida? Então, os otimistas, como o senhor Donald Trump, acham que nós vamos ter, daqui a 1 mês, 2 meses, medicamentos ou vacina, e aí tem uma recuperação muito rápida da economia. Eu acho muito pouco provável isso. A maioria dos analistas vê mais uma análise do tipo U, no sentido de que vai ser um processo mais longo, com custos econômicos significativos. Agora, esses custos econômicos são diferentes se você tiver capacidade, como, por exemplo, um país, desculpem, como a Coreia do Sul, que utilizou uma estratégia de teste generalizado, né, para aí sim poder ter uma política muito mais focada de supressão do que um lockdown generalizado, né? Agora, para você fazer isso, você tem que ter a capacidade de testar. Porque se você não fizer isso, nós vamos ter o outro lado, que eu não gosto de falar, mas que é uma possibilidade. Como você mencionou, o nosso sistema de saúde, e na realidade, os sistemas de saúde da grande maioria dos países não está preparado para esse pico de casos, particularmente de pessoas mais idosas, que vão precisar de tratamento intensivo. E isso vai criar outro tipo de, vamos dizer, reboliço social
que eu diria que será tão dramático, ou até mais dramático, do que a questão econômica por si. Então, o que a gente precisa fazer é, primeiro, chegar a um acordo de qual que é a estratégia a nível federal, a nível estadual, através de diálogo, fazer um esforço extraordinário de aumentar capacidade de atendimento a casos mais dramáticos, como está se fazendo esses hospitais de campanha, etc., e, ao mesmo tempo, aumentar de forma generalizada o teste da população. Porque aí você pode realmente, daqui a um tempo, não sei quanto, mas quando esses testes estiverem aplicados de forma significativa, ter uma estratégia muito mais focada de controle da doença do que é o que nós temos hoje. Porque hoje, exatamente porque a gente não sabe quem está assintomático e qual seria a possibilidade de ser uma proporção significativa da população nessa altura dos acontecimentos, como isso vai se traduzir em doenças mais significativas, particularmente para a população mais idosa. Ok. Obrigado, Amauri. Obrigado, professor. Professor, eu vou passar a palavra agora para o Eduardo Valério, presidente do Grupo J. Valério. Ele está conosco aqui também na sala e vai fazer uma pergunta. Por favor, Eduardo. Obrigado, Clodoaldo. Parabéns aí, Braga, e obrigado pela disponibilidade, explanação muito bem colocada nesse pouco tempo que a gente tem para falar, né? A minha colocação, Braga, é no sentido desses cenários V, U e L, né? Olhando as projeções aí dos mais variados bancos, né, estão colocando aí 2021 com taxas do PIB brasileiro até em 5,3%, né? Eu queria a sua visão, Braga, aonde que se encaixa esse crescimento do PIB em 5,3, por exemplo, nesse cenário U, ou V ou L, né? Porque o que a gente está entendendo é que estão todos, entre aspas, apostando numa rápida retomada da economia, né? Que particularmente eu acho que não será dessa forma, né? Pois é, Eduardo, eu acho também que eu vi já alguns números, não vou citar qual banco, que me parecem extremamente otimistas, né? Eu gosto muito do que o John Kenneth Galbraith costumava dizer: economista só faz previsão econômica para dar credibilidade à astrologia, né? Porque, nesse momento, eu acho muito difícil você prever qual vai ser a taxa de crescimento em 2021. Se você tem essa visão otimista, que é uma recuperação em V, e você acha que o que aconteceu, está acontecendo nesse momento, é basicamente uma questão de postergação de consumo, e uma vez você tenha o controle da situação, você vai ter uma recuperação muito rápida, né? Isso pode até acontecer. Eu, sinceramente, no caso brasileiro, acho muito difícil que isso venha a acontecer. Uma das perguntas que me fazem com mais frequência quando eu faço palestras para a Fundação Dom Cabral, para o IMD, na Suíça, onde eu também sou professor, sobre a situação da economia brasileira após a recessão de final de 2014 a 2016, é se a recuperação, os PIBinhos que a gente viu desde então, se a recuperação que se esperava vai ser um voo de galinha, né? Que você basicamente vai ter um aumento de crescimento, mas que isso não se sustenta. A minha avaliação é que, no caso brasileiro, nós temos muito mais o perfil de um albatroz, né? Não sei se você já viu um albatroz tentando voar, né? O albatroz é um animal todo desequilibrado quando ele tenta alçar o voo. Uma vez alçado o voo, ele é extremamente eficiente, é uma das aves que consegue
viajar voando as maiores trajetórias do reino animal, né? Mas eu diria que no caso brasileiro nós temos esse problema, que é um problema muito associado à gestão, né? E por causa disso o trabalho da Fundação Dom Cabral, da J. Valério, de todos vocês é tão importante, que a qualidade de gestão e, por causa disso, também a produtividade da economia brasileira é extremamente baixa, comparado com outros países do mundo. Claro que nós temos ilhas de excelência, estou falando a média, né? Então, para mim, é muito difícil acreditar que nós vamos ter um crescimento dessa ordem, aí, dos 4% a 5% em 2021, porque, para isso, a gente precisa de uma série de hipóteses. Hipótese número 1, que a crise vai passar rapidamente e a gente tem essa recuperação em V. E é por causa disso que poderia ser aí esse crescimento significativo em 2021. Mas não apenas isso, né? Que a gente vai conseguir implementar a série de reformas estruturais que a gente precisa fazer, por exemplo, reforma tributária, né? Basta mencionar o fato que uma pequena e média empresa no Brasil gasta cerca de 1.500 horas por ano para cumprir com todos os compromissos tributários a nível municipal, estadual e federal, né? Isso é recorde. Coloca o Brasil na posição 183 entre 190 países que o Banco Mundial e o IFC, que é o braço privado do Banco Mundial, uma análise que eles fazem todo ano. Quando eu era vice-presidente do Banco Mundial, era um dos relatórios que atraía mais atenção, que é o Doing Business Report, né? Ora, a gente precisa de fazer esse dever de casa e também aumentar a qualidade da educação, inclusive com questão de gestão de empresas, para poder realmente transformar o voo de albatroz numa realidade. Mas a subida do albatroz é complicada. Por causa disso, tem não apenas a hipótese de ser uma recuperação em V, mas que a gente vai ser capaz de implementar as reformas estruturais, e aqui eu coloco de novo ênfase na importância da reforma tributária, mas também toda a questão de privatização, particularmente na área de transportes, né, e infraestrutura, para a gente realmente poder ser bem mais competitivo do que somos na atualidade. Eu não acredito nesses 4%, mas espero estar equivocado, né? Obrigado, Braga. Professor, vou passar a palavra agora para o Diego Pavani. Ele é da empresa Linha Brasil, do setor moveleiro do interior do Paraná. Diego, fica à vontade. Boa noite, primeiramente, obrigado, professor Carlos, pelas colocações muito bem pontuadas aí. E o que eu vejo é, assim como a Mauri comentou, a gente vem vivendo essa supressão aí já há uma semana e pouco, né? Hoje teve esse buzinaço lá em Maringá, que o pessoal começa a se incomodar devido à falta de movimento com a economia, né? E aqui em Arapongas a gente já vê que o pessoal começa a se movimentar também para fazer algo assim. Um lockdown vertical bem estruturado, é claro, ajuda a gente a ganhar tempo para o desenvolvimento de uma vacina, de um medicamento que seja eficaz nessa doença, né? E uma outra pergunta também seria no sentido nessa desordem da estratégia do governo. Porque aqui, se não me engano, acho que em Mandaguari, eles já passaram a montar estruturas, né, alugando tendas com um preço altíssimo, para receber esse pessoal já há alguns dias, né? Essas tendas, elas já estão lá e ainda não houve nenhum atendimento, né? Então, isso acaba sendo um gasto excessivo, desnecessário, o que faz com que politicamente, isso vá distanciando essa retomada até mesmo em ver que a gente pode pensar, né?
Eu não teria muito a acrescentar sobre o que a gente já discutiu quando da pergunta da Mauri. Se a pergunta é, será que uma política bem desenhada de mitigação poderia funcionar? Eu digo que, em princípio, sim, desde que nós tenhamos capacidade de fazer testes generalizados na população. Se você não tiver essa capacidade, não vai funcionar. Tá? Tão simples quanto isso. A menos que a visão dos epidemiologistas, eu aqui estou falando de epidemias, mas não sou médico, o que eu estou dizendo é o que eu aprendi nessas últimas semanas, discutindo com médicos e lendo na literatura internacional. Pode ser que eles estejam equivocados. Agora, eu acho muito difícil. Basta ver o que aconteceu em Wuhan, basta ver o que está acontecendo hoje na Itália, na Espanha, né? Em Nova York. Né? Quer dizer, talvez não seja tão dramático, mas certamente não é uma gripezinha. Né? Sem dúvida. Então, você precisa de ter uma estratégia, e aí o que a gente precisa é que os governos, o setor público, se coordene, porque nessa altura dos acontecimentos todo mundo tem que remar na mesma direção. Né? Agora, ocorrerão, vamos dizer, equívocos, como, por exemplo, gastos, que depois a gente vai dizer, não era necessário fazer isso. Eu tenho certeza absoluta que vão ocorrer. Por quê? Porque o grau de incerteza é extremamente elevado. Né? Quem pode dizer com certeza qual vai ser a mortalidade, a taxa de fatalidade, né, dessa doença num país como o Brasil? Se você quer uma notícia boa, parece que realmente questão de temperatura ajuda. Né? Não temos prova científica, mas se você olhar, existem análises em termos de latitude que mostram que, no caso de países da América do Sul, a expectativa, e da África, a expectativa é mais positiva do que os países do hemisfério norte, que estavam ainda no meio do inverno. Né? Agora, isso não ajuda muito, particularmente para vocês aí do Sul, porque daqui a pouco chega o inverno. Né? E aí nós vamos estar, não na mesma faixa de temperatura de Nova York, mas vamos estar na faixa que parece ser a faixa de conforto aí do vírus, que é por volta de 5 graus a 17, alguma coisa assim. Né? Então, existem outros aspectos também que podem mudar o jogo, no nosso caso. Vamos torcer, vamos rezar. Mas ninguém sabe com certeza a resposta nesse momento. E uma coisa que é muito importante é utilizar o pessoal que, teoricamente, é especialista nessa área. Eu acho que o ministro da Saúde está fazendo um trabalho muito correto. Né? Sim. Agora, evidentemente, tem implicações econômicas. O que o governo vai fazer? Bem, o governo tem que acelerar as medidas, particularmente no campo, vamos dizer, fiscal. No campo monetário, eu acho que o Banco Central já saiu à frente, já fez o que precisava fazer, mas o governo, e quando eu falo governo, não é apenas o executivo, o Congresso, todo mundo, tem que acelerar essas medidas. Agora, óbvio que se a gente tiver uma estratégia de saúde pública que imponha um custo menor à economia, todo mundo vai ser favorável a essa, desde que ela funcione. Né? Agora, se você introduz uma estratégia de saúde pública baseada em mitigação, sem fazer os testes, e amanhã eu digo, muito provavelmente vai ser maio, mais ou menos, que a gente vai ter o pico no Brasil, né? Pela tendência da crise, o crescimento da pandemia num país como o Brasil. Não tenho certeza sobre isso, mas se você olhar a trajetória de outros países, um daqueles gráficos que eu mostrei, que na realidade é um gráfico de uma apresentação do Banco Central, né, do governo, mostra que muito provavelmente vai ser lá por volta de final de abril, maio, que a gente vai ter um pico aqui.
Se nesse momento as estratégias de saúde pública não estiverem afinadas com a necessidade de tratamento da população, aí nós vamos ter um outro problema que eu diria é até mais explosivo do que o problema econômico que a gente já está vivendo, né? Agora, certamente, se a gente pudesse ter uma voz única e ter um processo de mitigação com teste amplo, como a Coreia do Sul fez, muito provavelmente a gente sairia dessa muito mais rapidamente. Obrigado. Obrigado, professor. A gente vai abrir agora só para as duas últimas colocações, a gente está encaminhando para o final do evento, né? O horário já está próximo do que a gente programou. Então, essas duas últimas colocações. Vou abrir agora para o professor Luiz Felipe, que é nosso colega da Fundação Dom Cabral, ele quer fazer alguns comentários. Depois a gente encerra com a última pergunta. Luiz, por favor. Boa noite, professor. Eu gostaria de fazer uma pergunta vinculada ao tema fiscal, ao déficit fiscal do país. O país vinha fazendo um trabalho muito bom de disciplina fiscal, com algumas reformas avançadas. O momento atual, obviamente, o governo está obrigando o governo a fazer desembolsos de dinheiro não previstos, eliminar um pouco o tema da disciplina fiscal e esse controle, digamos, de gasto. Tudo isso vai trazer um cenário de déficit fiscal bem mais agressivo. Além disso, menos impostos, agora se estão flexibilizando alguns impostos. A situação fiscal vai ser bem mais severa nos próximos anos, não? O próximo ano principalmente. Que medidas você acha que o governo vai tomar em relação a este grave problema do déficit fiscal? Alguna restricción de investimentos, algunas reformas, mas esas reformas tienen impactos más no mediano plazo, algunos impostos adicionales en algún momento. ¿Será excesiva las medidas tomadas por el gobierno o que va a tomar el gobierno en el futuro para mejorar la situación fiscal? ¿Cuál es su perspectiva? Olha, Luiz Felipe, como eu mencionei rapidamente, né, a situação fiscal do Brasil não é boa, né? E isso é uma herança lá do período das políticas equivocadas, particularmente a partir de 2010. Né? E esse governo vinha fazendo aí uma série de medidas, diga-se de passagem, né? Já tinham começado no governo anterior, né? Na administração Temer, uma série de medidas que tentaram encaminhar, por exemplo, a reforma da Previdência Social e também continuar a implementar a lei de responsabilidade fiscal. Agora, nesse momento, é aquela história, não existe ateu em trincheira durante a guerra, né? Você tem realmente que adotar políticas excepcionais. Essas políticas que o governo está considerando, discutindo nesse momento, são políticas excepcionais e, como você mencionou, e eu também, durante a minha apresentação, vão ter um impacto não trivial em termos do déficit público. Se você olhar, por exemplo, o relatório Focus do Banco Central, que apresenta basicamente a expectativa do mercado com relação ao déficit público, em fevereiro, antes da crise começar a se caracterizar de forma mais significativa aqui no Brasil, a expectativa é que em 2020 o déficit primário seria de 1,1%, que é ruim, mas não é nenhum drama, né? Já vinha melhorando. Já agora, na semana passada, já aparecia 1,2%. Um crescimento muito pequeno, né? Mas, obviamente, é o que está por vir. Se você me perguntar o quanto eu aposto vai ser o déficit primário, qual seja o déficit do governo sem o pagamento dos títulos da dívida, ele provavelmente vai ser da ordem de 2,5% a 3% esse ano. Se essas medidas
que estão sendo discutidas, seja ampliação do pagamento de prestação continuada, Bolsa Família, questão do Coronas Voucher para o setor informal, e também todas as medidas de crédito que têm implicações para taxas de juros e que o governo pode suprimir durante esse período, né, que vão ter implicações fiscais. Então, eu acho que sim, o déficit fiscal vai aumentar significativamente. Nesse momento, em termos do financiamento disso, não é um grande drama. Na realidade, como você sabe, a Selic, a taxa de juros de referência, está nos níveis mais baixos da história. O governo pode captar recursos no mercado para financiar esse déficit. Não vai ser nada dramático esse ano. Mas, como eu disse, alguém vai ter que pagar essa conta. Isso vai acontecer, admitindo que a crise da saúde pública esteja superada por volta de 2021, vai começar a ter que recalcular, né, como a gente vai pagar essa conta. Se você me perguntar, vão aumentar os impostos, a tentação estará lá. Mas eu digo que, do ponto de vista político, essa seria uma estratégia suicida nesse momento, né? O Brasil tem uma carga tributária da ordem de 33% do PIB, né, que é equivalente a de países industrializados. E como o Pedro Malan costumava dizer, nós somos um hotel de 3 estrelas com preço de 5 estrelas. Né? Você aumentar impostos nessa altura dos acontecimentos certamente vai... primeiro, no curto prazo, isso seria contrário ao que você precisa fazer, que é estimular a economia por causa do impacto da pandemia. Né? A médio e longo prazo, isso encontraria muita resistência política pelo fato de nós já termos impostos relativamente elevados e um sistema tributário extremamente complexo. Né? O que você vai precisar fazer? Vai precisar de investir na simplificação, a reforma tributária certamente terá que passar por isso. Né? Agora, não resta dúvida que, de uma forma ou de outra, nós vamos pagar essa conta no futuro. Né? Talvez através de inflação mais elevada, talvez através de problemas em atrair investidores estrangeiros no futuro, que provavelmente vai exigir um aumento da taxa de juros no futuro. Eu diria que, nesse momento, não há muita alternativa, mas é uma conta que nós vamos pagar em algum momento. Obrigado, professor. A próxima pergunta ia ser feita pela presidente do Nossa Saúde, operadora de plano de saúde, a Dulcimar, mas ela acabou de me avisar que foi basicamente isso que o professor comentou agora, através do comentário do professor Luiz Felipe. Então, eu vou passar a palavra para o presidente do Grupo J. Valério, para o Eduardo Valério, para a gente encaminhar para o encerramento. Eduardo, por favor. Antes de eu falar rapidamente, só pegando um gancho nessa resposta que o Braga deu, Braga, a questão do déficit fiscal, né, no ano político, lendo o Valor Econômico hoje, aquela matéria sobre o czar da Rússia, né, o Vladimir Putin, que está com uma estratégia mais ortodoxa de taxar os depósitos bancários para ajudar o caixa da Rússia a enfrentar o coronavírus, né? Ele pode fazer isso porque ele tem mandato vitalício lá, né? Então, mas é um modelo que não deixa de ser preocupante também, né, Braga? Certamente. A minha experiência com o senhor Putin é limitada. Eu acho que eu já te contei essa história. Uma vez eu fui fazer uma palestra para ele, junto com o meu chefe na época, que era o presidente do Banco Mundial, Jim Wolfenson, e nós levamos também um executivo de uma grande empresa japonesa, ele se chama Masayoshi Son. Não sei se vocês conhecem o nome, mas ele é o presidente do CEO do SoftBank, né, o maior
banco de investimentos na área de tecnologia do mundo. É um banco privado. O Banco Mundial tinha uma parceria com eles para financiar investimentos de tecnologia em países em desenvolvimento, através do IFC. E nós, em março de 2000, fomos a Moscou, eu e vários colegas e o meu chefe, fazer uma palestra para o Putin e para os ministros da Rússia sobre vários temas, né? Questão de corrupção, questão de tecnologia. Eu, na época, era responsável pela área de tecnologia, uma das áreas de tecnologia, internet, no Banco Mundial. E o Masayoshi Son falou antes de mim. Então, ele começou falando, vocês sabem quem é a pessoa mais rica do mundo? E todo mundo ao redor da mesa disse que sim. Naquele momento, Bill Gates era a pessoa mais rica do mundo. E aí ele perguntou, vocês sabem quem é a segunda pessoa mais rica do mundo? E ninguém sabia. Aí o Masayoshi Son falou, sou eu. E naquele momento, porque isso era março de 2000, ele era realmente, em termos de valor, papel, né? As ações do SoftBank valiam algo da ordem de 54 bilhões de dólares, né? Então, ele era realmente muito rico. Perdeu quase tudo. Depois ele se recuperou e hoje ele é novamente um dos maiores bilionários do mundo. Eu vim depois do Masayoshi Son e eu comecei a minha apresentação, que era sobre internet, falando para o Putin e para os ministros, vocês sabem quem é a terceira pessoa mais rica do mundo? Não sou eu. Todo mundo riu, menos o Putin. Provavelmente ele já era a terceira pessoa mais rica do mundo. Ele certamente tem a capacidade política de, nesse momento, pelo menos, de implementar medidas muito heterodoxas num país como a Rússia. Aqui no Brasil, eu diria que não temos nenhuma liderança capaz de avançar, vamos dizer, uma medida heterodoxa, como a volta da CPMF, algo desse tipo, né? Em termos de, com o objetivo de aumentar receita tributária. O caminho tem que ser muito mais na área de simplificação do sistema tributário brasileiro do que qualquer outra coisa. Mas, quem sabe, né? Certamente nós vamos ver aí um buraco fiscal que vai ser preciso termos soluções a médio e longo prazo. No curto prazo, porém, eu não estou realmente preocupado com isso, porque o que está sendo feito tem que ser feito exatamente para minorar os impactos econômicos da pandemia. Obrigado, Braga. Clodoaldo, então, rapidamente, só para finalizar, eu fiz algumas anotações aqui de fatos concretos que aconteceram esta semana, que eu acho que é importante deixar como mensagem aí a vocês, pessoal, nossos parceiros, que é um fenômeno que está acontecendo que eu achava difícil acontecer no país, mas que, afinal de contas, num momento como esse, a gente começa a se reinventar, né? E uma das reinvenções que estão me chamando muita atenção, inclusive vários de vocês já estão participando dela, é um movimento de cooperação dentro das cadeias produtivas. Essa cooperação ela começa pela pressão que é comum a todos, que é o caixa, né? Então, o que eu tenho observado e tenho fomentado nos conselhos de administração onde eu faço parte é que haja muita cooperação no sentido de que todos se inflexibilizarem em qualquer lado dessa cadeia, ela toda vai ruir, né? Então, por exemplo, você tem cadeias inteiras de fabricantes, varejistas, integradores de sistemas cooperando como se tivessem todos indexados no mesmo fluxo de caixa. É um fenômeno muito interessante que está acontecendo, que é a dose das postergações que estão sendo pedidas em relação à dose dos cortes das despesas que estão sendo colocadas.
E o que eu estou pedindo e o que eu tenho recomendado é que se faça isso também de maneira paulatina. Não se justifica você fazer ações abruptas, por exemplo, rompimentos das cadeias com propostas inviáveis, tanto a montante quanto a jusante, que o elo vai quebrar e daí todos vão sofrer. Então, estatisticamente falando, da pequena amostra que eu tenho aqui comigo, 87% dos casos em que eu tive a oportunidade de participar acabou dando muito certo, que são doses homeopáticas desse alinhamento, desse fluxo de caixa invisível que liga todas as companhias, fornecedores, clientes, integradores, mas fazendo isso em doses semanais, quinzenais e monitorando a cada movimento novo que acontece. Então, se fosse um grande software, ele estaria sendo equalizado por vários operadores desse software, né? Então, é um movimento, como eu disse para vocês, que eu não tinha visto ainda, em função desse aperto generalizado nos fluxos de caixa dentro das organizações, é que fez com que esse modelo de cooperação começasse a ganhar cada vez mais corpo. Isso é uma coisa muito importante e vai acontecer cada vez mais, né? Ok, Eduardo, obrigado. Foi bastante interessante essa sua fala, porque nós temos presentes na sala, talvez algumas pessoas tenham desconectado já, mas nesse objetivo que nós temos de estar próximos ao empresário como um todo nesse momento, nós criamos esse evento aqui com a finalidade de poder fornecer, compartilhar informações e subsídios para poder apoiar as decisões diárias que todos nós temos que ter, né? E com essa finalidade também nós trouxemos para perto da gente, com o intuito também de apoiar clientes, não clientes, fornecedores inclusive, temos alguns deles aqui presentes na sala conosco, os quais alguns já passamos por essa situação de discutir, de repensar, de reavaliar como está o processo hoje da cadeia, mas sem nenhum rompimento, e sim com pequenos ajustes com o período certo para serem reavaliados novamente. Então, vai muito ao encontro disso que você, Eduardo, falou aí agora. Eu gostaria muito de agradecer todo mundo que participou, quem está conosco aqui ainda. Acho que nós atingimos o objetivo, que é, mais uma vez, trazer informações importantes e uma análise extremamente criteriosa do professor Braga, né, que já esteve conosco em outros eventos e estará em próximos também. Agradeço a presença de todos, a participação de todos. Lembrando que teremos o próximo evento na quinta-feira da semana que vem. Todos que receberam esse convite irão receber também para o próximo, já contendo qual será o tema e tudo mais. E deixo para vocês aqui um agradecimento final, agradecendo também a toda a equipe que está envolvida nesse processo, né, de organização. Esperamos que tenha atendido as expectativas de vocês e contamos com a participação para o próximo evento. Professor, muito obrigado em nome da J. Valério, sempre um prazer tê-lo conosco, né? Sempre muito importante e interessante ouvir as suas colocações. Esperamos tê-lo em breve em outro evento, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Boa noite para todos e podemos continuar a conversa online, caso vocês tenham quaisquer questões para colocar que eu possa ajudar de alguma forma. Um abraço e saúde para todos. Todo mundo vai receber esse material, pessoal, que foi utilizado na apresentação de hoje, viu? A nossa equipe vai encaminhar para todos os e-mails que participaram aqui. Boa noite e muito obrigado.